Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Renato Rosa e começa agora aqui na CNT Multi o programa Viva a Fazenda. Se o plástico falasse, provavelmente pediria socorro. Mas em Fazenda Rio Grande, ele ganhou uma segunda chance e até uma nova carreira. A reciclagem de plástico no município vem mostrando que aquilo que antes ia direto para o lixo, agora pode virar solução. Renda e até motivos de orgulho ambiental. Garrafas, embalagens, potes e sacolinhas deixaram de ser vilões de novela e passaram a integrar o time do bem. Por meio de ações de conscientização e de projetos de reaproveitamento, a cidade incentiva a separação correta dos resíduos e prova que reciclar é mais simples do que parece. É o que vamos assistir nessa matéria. Solta aí. William, na nossa última conversa você me ensinou sobre a reciclagem dos vidros e hoje você me trouxe várias opções de plástico? Exatamente, eu trouxe aqui para dar uma ilustrada que o plástico ele tem vários usos possíveis. O plástico hoje é um enorme problema para a gente na coleta de resíduos porque muito plástico que poderia ter sido reutilizado acaba sendo parando no lugar errado. E aqui eu quero ilustrar que a gente pode utilizar o plástico como ele está, com pequenas alterações para fazer coisas excelentes, coisas bonitas. Que ajuda até o meio ambiente. Exatamente. Temos outros plásticos que podem ser retrabalhados para criar coisas novas. Quais? Limite da imaginação. E o que a gente recomenda é o seguinte, embaixo, quando você pega a sua embalagem, não sei se você já percebeu, ele existe um símbolozinho que parece aquele símbolozinho do reciclável, com um número dentro. Aquele indica qual é o tipo de plástico. O importante é você perceber que existem dois tipos de plásticos. Os que a gente chama de termorrígidos e os termoplásticos. O segundo tipo é o mais fácil de se trabalhar. PETs, aqueles canos PVCs, os embalagens, como a embalagem do nosso querido iogurte. Esses são os termoplásticos. Eles com um pouquinho de temperatura você consegue moldar a forma deles para uma coisa nova. Os termoplásticos eles podem ser moldados, eles podem ser furados, podem receber uma pressão, podem ser juntados. E com isso você consegue criar grandes composições com isso. Existem iniciativas, existem maquinários, existem coisas de fácil acesso para quem quiser ver o plástico e conseguir trabalhar um pouquinho com eles. A gente até um dia pode trazer algumas receitas, algumas coisas para trabalhar com essa ideia. E caso a pessoa não escolha a opção de plantar uma plantinha, qual a opção para o descarte? Sempre temos algum plástico que é necessário descartar, correto? Então o que a gente recomenda é o seguinte, lave ele bem. Como eu disse, o plástico ele pode trabalhar com calor e pressão, só que para isso ele precisa estar limpo. E aí a pessoa toma um refrigerante e esquece aquela borra no fundo que começa a fazer sujeira, aquilo torna o plástico muito mais difícil de ser utilizado. Então a gente pede que, não vou usar para fazer nada, só quero descartar. Lava seu plástico, lava ele bonitinho assim, percebeu, tá limpo, não tá cheirando, aí pode descartar. E aí pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. William, eu moro em apartamento, mas ainda fica a dúvida toda vez que eu vou separar meu lixo. Todos os plásticos são recicláveis? Então, infelizmente não. Existem alguns plásticos que eles vêm muito cheio, muito engradado com outros materiais. Por exemplo, o isopor, que veio junto na compra de, carne, frango, os restos animais, ele acaba pegando muita gordura. O material que veio com adesivo, aquele plástico assim que veio com bastante cola. E não adianta, você não vai conseguir limpar ele. Esse material, infelizmente, ele não é reciclável. Como regra geral, pense o seguinte, a pessoa que vai receber esse plástico reciclado, ela sabe separar qual plástico é útil e qual não é.
O importante é que você não coloque dentro do teu material reciclável plástico que vai sujar os outros. Se o teu plástico for inerte, não sujar, pode colocar junto. A pessoa lá vai separar corretamente. E qual o recado que você deixa para todo mundo cuidar do meio ambiente e também da reciclagem? O meu recado é que o nosso resíduo tem valor, mas o nosso resíduo limpo, o nosso resíduo que pode ser reaproveitado. E o melhor lugar para poder cuidar disso é ali na casa dele, na hora de gerar. Afinal de contas, prevenir é melhor que remediar. Melhor fazer ali antes do que deixar para ter que limpar depois. Exatamente. Muito obrigada, William. Hoje nós conversamos sobre o plástico, mas em breve vamos falar sobre o papel? Vamos falar sobre o papel. Aproveitar o plástico é entender que o lixo não é o fim da linha, mas o começo de algo novo. Com pequenas atitudes no dia a dia, separar corretamente, reduzir o consumo e reaproveitar sempre que possível, a população ajuda a transformar um problema em oportunidade. Eu acho que eu vou comprar umas sementes e começar a plantar hoje. E também achei aqueles potes reaproveitáveis maravilhosos. E vocês, não acharam? Depois de um período de descanso, as aulas estão de volta. E as atividades esportivas voltam a todo vapor. E não é um retorno tímido, não. Os espaços públicos voltam a ganhar vida logo cedo. E também no fim do dia. Tem criança gastando energia, jovem buscando desempenho, adulto tentando manter a forma e aquela turma experiente provando que disposição não tem idade. Um dos destaques dessa retomada é o Programa de Excelência Esportiva, que chega reforçando o compromisso do município com o desenvolvimento de talentos e a valorização do esporte como ferramenta de transformação social. Quem não gosta de atividade como futsal, basquete, vôlei e artes marciais? A programação voltou com força total. E quem nos conta tudo isso é a nossa repórter, junto com o secretário de esporte. Você. A Secretaria Municipal de Esportes retoma as atividades esportivas no município com modalidades como futsal, futebol e ginástica e ritmos, ampliando o acesso ao esporte, ao lazer e à qualidade de vida para crianças, jovens e adultos. O retorno das aulas fortalece a prática esportiva, incentiva hábitos saudáveis e promove a inclusão social. E quem vai conversar com a gente é o secretário de esporte, Dudu Santos, sobre o retorno e a programação. Dudu, quais as modalidades estão sendo retomadas pela Secretaria de Esporte neste momento? Então, essa semana, esse início de fevereiro, além do retorno das aulas que as crianças e adolescentes aguardam, elas também aguardam o retorno das atividades esportivas. Nós oferecemos em 16 endereços diferentes da nossa cidade o contraturno escolar na parte esportiva. As modalidades oferecidas são o futsal, o basquete, o vôlei, o handebol, as artes marciais. Ao todo, são 12 modalidades esportivas ofertadas às crianças, adolescentes e jovens do município. Além dessas atividades no contraturno escolar, a gente também tem o nosso programa de excelência esportiva. O que é o nosso programa de excelência esportiva? São as categorias de base que representam o nosso município em competições regionais, estaduais e nacionais, competições federadas. Essas equipes também retornaram nessa semana das atividades. São 32 equipes de base que nos representam nas modalidades de futsal, handebol, voleibol, basquetebol e também nas artes marciais. Se preparam, treinam diariamente para representar a nossa cidade nessas competições. E onde que acontecem essas aulas? Onde elas estão sendo realizadas? Então, no programa Esporte nos Bairros, a gente tem 16 endereços espalhados pelos 8 grandes bairros da nossa cidade. Já a excelência esportiva tem a sua especificidade, que são o futsal no ginásio Gurizão, o handebol também no ginásio Gurizão, o voleibol no ginásio Gabriel Sampaio e o basquetebol no ginásio Jardim Veneza. Já o nosso projeto Fazenda Artes Marciais, que reúne várias artes marciais, ganha esse ano um local específico para treinamento.
E qual a importância desse retorno para o desenvolvimento esportivo e social dos participantes? Na questão da iniciação esportiva, essa vivência com o esporte, né, em um turno estar na sala de aula, no outro turno do dia estar se divertindo, brincando, essa é o principal objetivo da formação esportiva. Já na excelência esportiva, aquela responsabilidade do treino diário, da evolução para representar bem o município em competições. E há previsão de ampliação de modalidades ou de novos polos esportivos? Sim, além dos polos esportivos, a grande novidade para esse ano é a contratação de novos profissionais para que a gente possa apoiar novas modalidades. Uma delas a ginástica rítmica, a ginástica artística e outras modalidades que também merecem esse apoio. Também como o xadrez, o futevôlei, algumas modalidades que vêm crescendo no cenário tanto nacional e na cultura esportiva do município, serão incentivados também pela Secretaria Municipal de Esporte. Pois é, o recado está dado. A programação esportiva voltou, as aulas recomeçaram e as quadras, campos e ginásios estão prontos para receber quem quer qualidade de vida, diversão e, quem sabe, um futuro promissor no esporte. Porque em Fazenda Rio Grande, excelência também se constrói com movimento. E com um pouco de suor, é claro. O dia 26 de janeiro não é só mais uma data no calendário, e sim o Dia Mundial da Educação Ambiental. Um momento perfeito para lembrar que cuidar da natureza é para todos. São coisas do dia a dia. Mas o que seria essa educação ambiental? E o projeto Olhar Curioso? Então vamos tirar todas as nossas dúvidas com essa matéria que preparamos para vocês? Roda ela. Dia 26 de janeiro foi comemorado uma data muito especial que é a educação ambiental. Destaca a importância de conscientizar crianças, jovens e adultos sobre a preservação do meio ambiente. A data incentiva a difusão de informações, hábitos sustentáveis e ações práticas que ajudam a proteger os recursos naturais, promovendo um futuro mais equilibrado e saudável para todos. Dia 26 de janeiro foi comemorada uma data muito importante que é a educação ambiental. E hoje estamos aqui com a bióloga Natália. Natália, nos explique algo que é tão preocupante, a educação ambiental hoje na nossa sociedade. Tainá, hoje a gente preocupa-se hoje tanto no meio ambiente quanto a questão social também. E aliar esses dois, confrontá-los e tentar uni-los, né, numa ramificação mais tranquila, é o objetivo hoje da educação ambiental. E a gente às vezes fala assim, mas a educação ambiental com as crianças na escola? Sim, correto. Temos aí algumas bases, né, regulamentadoras, legislações, temos até a base da Nacional do Curricular, que é a base que faz a parte da educação nas escolas, que diz que é um tema transversal. Você falar hoje na escola com criança, com adolescentes, né, ensino médio também, a questão dessa preocupação crítica com o meio ambiente, com as nuances que estão acontecendo no nosso planeta, é uma obrigatoriedade hoje. Mas também isso é reforçado lá nas ODS, né? Agora tivemos a COP30 também, ano passado, que reforçou, né, essa amplitude da sociedade em colaborar, em amenizar algumas situações com a questão do nosso planeta, com a questão da sociedade ali, e essa união, essa questão de educação crítica do adulto também, que a gente muitas vezes fala assim, educação ambiental com criança. Sim, correto. Mas o adulto é o hoje nosso e é o amanhã também. Então, essa educação ambiental, fazendo esse ponto meio formal, atender as crianças, motivá-las, sensibilizá-las, mas não deixar a questão do adulto, né? A nossa sociedade ensina o dia a dia, esse que está ali, o pai de família, a mãe de família, na colaboração. Uma lavagem ali dos potes e dos utensílios em casa, diz para mim, Tainá, é sempre a criança? Não é. Em casa, essas opções, né, essas direções e soluções, é a família em si, é o adulto muitas vezes. Então, direcionar também os adultos, né, essa parte da educação ambiental informal, é uma prerrogativa hoje da legislação. E as ODS, inclusive eu acho que a ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável hoje no Brasil e no mundo, número 4, fala um pouquinho da educação e qualidade. Então, permeia junto hoje.
E o que seria essa educação ambiental e como que é feito tanto com os adultos quanto com as crianças? Existem várias ferramentas, né? Então a gente trabalha sempre na questão das crianças, devendo a idade, a faixa etária, o discernimento delas, com a questão lúdica, né? Traz alguns animais, traz animais empalhados, né? Os taxidermizados nas escolas, fala um pouquinho, né? Faz essa explanação do que pode, que não pode, né? Onde eles estão, como é que eles sofrem, né? Com desmatamento, queimados, entre outros meios que podem, né, afugentar e tirar o habitat deles. Então essa linha a gente usa mais com as crianças, mais lúdica, de brincadeira, jogos, né, QR Code, entre outros. Com os jovens a gente já usa quiz, usa algumas brincadeiras também. E sim, os animais taxidermizados é a febre quando a gente leva para as crianças, né? Aqui no nosso município da Fazenda Rio Grande, no Paraná, é a febre, né? O projeto Olhar Curioso, que a gente trabalha aqui no nosso município. Então a gente leva para as crianças 20, 25 animais taxidermizados da fauna da Mata Atlântica, e aí eles podem vivenciar mais de perto, porque tem muitas crianças que nunca foram até no museu, né? E aí vivem mais de pertinho, a gente fala, conversa um pouquinho, conta uma história também, então depende de cada faixa etária. Na questão dos adultos, é bem pontual você falar isso, Tainá, porque assim, o adulto ele é mais visual também. Então a gente tem uma voz mais enérgica, uma fala mais, né, consistente com o adulto, funciona. Então a gente procura, a gente liga para algumas empresas, pergunta, você gostaria de fazer uma educação ambiental, né? Secretaria do Meio Ambiente aqui da Fazenda, pelo menos da Fazenda Rio Grande, no Paraná. A gente sempre dá essa abertura com as empresas, né, privadas. Eles que tem um momentinho, ali no corredor, a gente põe um totem, põe, né, alguns banners, vai conversando, troca uma ideia com os funcionários entre um turno e outro, e ali você já ganha esse boca a boca, esse pequeno pontinha da educação crítica e de conservação ambiental. A ideia é simples: ensinar as crianças, jovens e adultos a observar melhor o meio ambiente. Fazer perguntas, aprender e entender que jogar lixo no chão não é opção. E que a árvore não é enfeite, é vida. O projeto mostra, de forma leve e divertida, que pequenas atitudes fazem uma grande diferença. E a Secretaria do Meio Ambiente apoia a iniciativa e reforça que a educação ambiental começa cedo e continua para sempre. E assim, com a alma lavada, vou me despedindo de vocês mais uma vez. E não se esqueça, estaremos de volta com outras matérias que mexem com o meu coração e o de vocês. Eu sou Renato Rosa e este é o programa Viva a Fazenda.